Queridos irmãos, hoje celebramos a memória de São Lourenço de Brindisi, que foi presbítero, sacerdote, capuchinho, da ordem menor dos frades capuchinhos, e também doutor da igreja. É pouco conhecido, fala-se muito pouco dele, mas efetivamente ele foi um grande homem. Nasceu no ano de 1559 e desde pequeno tinha uma inclinação para a vida religiosa graças à educação católica que recebeu de seus pais. Estudava no colégio dos frades menores conventuais, os franciscanos conventuais, mas quando ele tinha 14 anos, sua mãe morreu e seu pai passou por uma grande dificuldade econômica. Ele não pôde mais continuar no colégio e teve de ir para Veneza, morar junto com o seu tio, que era sacerdote, que podia lhe dar uma educação católica. E então ele entrou para a ordem dos frades capuchinhos. Tinha grande amor pelos estudos, grande amor. E, de fato, ele queria ardentemente pregar, como de fato faziam os capuchinhos. Eram homens que falavam tanto para a gente douta quanto para a gente simples. E assim foi ele, mas com um grande espírito de mortificação, de penitência. Ele jejuava muito, andava descalço pelo meio da cidade, com a cabeça descoberta, procurava sempre negar-se a si mesmo e meditava nas Sagradas Escrituras. O seu desejo de pregar foi tão grande que em poucos meses ele aprendeu o grego, o hebraico, o espanhol, o francês e o alemão. Aprendeu 5 línguas. E gostava de ler as escrituras nas línguas arcaicas, para captar o sabor que tinha o texto sagrado. Efetivamente, ele começou a servir a ordem da qual ele fazia parte, foi nomeado visitador, delegado, foi para muitos lugares. Num determinado momento, ele pediu para ser nomeado capelão do exército que lutava contra os turcos otomanos que tentavam invadir o Ocidente, e pregava, procurando a conversão dos seus contemporâneos. De um lado, tentava converter os judeus, inclusive por isso aprendeu hebraico, para poder argumentar com a língua hebraica. Ao mesmo tempo, escreveu livros e tentava converter os luteranos. Ele ficou durante um bom tempo na Alemanha, inclusive como delegado apostólico. Escreveu obras refutando o luteranismo e tentava converter os luteranos para a fé católica. E, ao mesmo tempo, sempre estava como que sendo um embaixador da igreja junto aos governantes. Era um período de tensões políticas muito fortes. Então, ele fazia essa mediação. Ele queria efetivamente estabelecer a paz. Não estava tentando fazer uma revolução, não estava interessado em promover nenhuma agenda de tipo subversivo. Estava tentando manter a paz entre a igreja e as autoridades da época. E, efetivamente, ele foi tão bem sucedido que o Papa da época o nomeou para ser
o seu representante na corte do rei de Espanha. E ele foi. E lá morreu, no ano de 1619. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1881, mas o Papa São João XXIII quis declará-lo doutor da Igreja com o título de Doctor Apostólicos. Justamente por causa disso, ele tinha um grande amor pelas Sagradas Escrituras, pela teologia no sentido muito amplo, que rendeu dessas 15 obras que compõem a sua ópera Omnia, mas sempre preocupado com a pregação, com a salvação das almas, de judeus, de luteranos, dos governantes da época, que queria ganhar todos para Cristo. E efetivamente conseguiu muitas conversões e, exatamente por isso, foi inclusive eleito como superior geral, como ministro geral da Ordem dos Frades Capuchinhos. Ora, nós aprendemos, portanto, de São Lourenço de Brindisi muitas lições. Talvez a primeira delas é que não pode haver um verdadeiro apostolado sem um profundo amor ao estudo. Às vezes nós vemos pessoas que menosprezam a ciência sagrada e que dizem, não, mas o importante é ser pastor, o importante é estar junto com o povo, é isso que faz alguém ser popular, é estar junto com as pessoas. Sim, mas é com a profundidade de um pires. Ninguém se converte, de verdade, muda a mentalidade, muda o coração, não acontece. Aí chega uma crise, uma situação difícil, a alma da pessoa está desguarnecida, não tem as verdades da fé com a qual se possa defender dos assaltos, de todos os erros, ideologias, de tudo aquilo que circunda a igreja por todos os lados. Portanto, sem um amor à ciência sagrada, não pode haver. O problema é o seguinte, a ignorância não é humilde. A ignorância é arrogante. A sabedoria é humilde. O homem ignorante não ignora que ele ignora. O homem sábio sabe o que ele sabe e sabe também o que ele não sabe. É por isso que o ignorante é soberbo. E ele causa tanto dano às almas, pensando que está fazendo grande bem, mas apenas as está entretendo. Em segundo lugar, nós aprendemos com São Lourenço de Brindisi que não adianta pregar para as pessoas apenas para dizer coisas que as ajudem a suportar essa vida. Elas precisam ser estimuladas verdadeiramente à santidade, ou seja, passar pela porta estreita e a descobrir a vida sobrenatural. Caso contrário, elas ficarão encarceradas neste mundo, presas aos problemas da terra, sem perceberem que existe algo para além. Exatamente como é a doença dos nossos dias. As pessoas dos nossos dias não aprenderam apenas a não terem apreço pelas coisas da vida sobrenatural, mas elas nem desconfiam que existe uma vida sobrenatural. E quando elas se relacionam com Deus, elas se relacionam apenas em função dos seus problemas naturais. Então, está faltando emprego, está passando por uma doença, está tendo uma dificuldade qualquer. Então, ela se lembra de Deus para que Deus, como que fora de tudo isso, possa socorrê-la. Mas ela não conhece a vida sobrenatural intimamente. E nunca, nem sabe, nem desconfia que existe uma vida de comunhão com Deus. Uma vida para além da porta estreita.
Em terceiro lugar, São Lourenço de Brindisi é um embaixador da paz entre a igreja e os poderes do seu tempo. Nós, em momentos de dificuldade política, momentos de desconforto que existem, nós corremos o risco de sermos carnais. São Paulo diz que o fruto da carne é a rixa, é a contenda, é a briga, é a divisão, é a revolta. Pois nós temos que escolher sempre o lado da paz. Porque quem semeia no campo do conflito vai colher conflito. Quem semeia no campo da disputa vai colher disputa. Quem semeia no campo da discórdia vai colher discórdia. A nossa missão é semear paz por todos os lugares, para que tanto a sociedade temporal quanto a sociedade eclesiástica prosperem em profunda harmonia. Porque a falta de entendimento não é de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que nós todos caminhemos segundo a sua lei, obedecendo a sua vontade, submissos aos seus princípios morais, aquilo que ele nos manda. Nas demais coisas que são opináveis, com a máxima liberdade, mas sempre movendo todos à concórdia, como fez São Lourenço de Brindisi. Vamos pedir a ele que interceda por nós e que nós procuremos sempre essa sabedoria que, diz Santiago, em primeiro lugar, é pacífica. Então, também nós poderemos participar dessa vocação que ele teve, ou seja, sermos homens apostólicos, ou seja, queremos ganhar todas as almas para Cristo, sem dividi-las em simpatizantes ou antipatizantes, todos, independentemente de quem sejam, interessam ao sangue de Cristo, e são estes que são o alvo da nossa pregação, o alvo do nosso apostolado, o alvo da nossa pastoral.